A gente está gravando e pronto. Então, joia, gravando. Então, 18 de novembro de 2024. Vamos lá. Aula para fechar com chave de ouro, mestre. Vou compartilhar aqui. Aí eu vou encontrar vocês quando vocês estiverem quase com o Cremeb na mão. Quase lá. Chegando lá. Então, eu acho que agora foi, né? Tá a tela. Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, aula 5. Sim. Pronto. Então, vocês sabem que aqui no Teams é um pouquinho complicado para a gente conseguir, para eu conseguir ver vocês, e é um pouquinho complicado para eu conseguir ver o chat. Então, qualquer coisa que vocês quiserem, a gente interrompe, tá? Ok, então a gente vai começar falando do tratamento da insuficiência cardíaca e alguns pontos importantes para a gente abordar. Primeiro ponto, né? Teve muito avanço no tratamento da insuficiência cardíaca. A gente que vai falar sobre a farmaco na insuficiência cardíaca vai ver que tem algumas drogas que a gente usava lá atrás e que hoje a gente usa com um percentual bem menor e um percentual bem menor de pacientes, porque o tratamento melhorou, né? Ótimo. A insuficiência cardíaca a gente sempre tratou como uma doença benigna, muitas vezes de comportamento maligno, especialmente há 15, nem digo isso tudo, há uns 10 anos em que a gente não tinha essa quantidade de drogas. Muitas vezes a gente assistia ao paciente perder função cardíaca sem ter muitas ferramentas em mãos, e isso tem mudado. A gente ainda precisa avançar em muita coisa, mas isso já tem melhorado com as últimas drogas que entraram aí no mercado. E quando a gente fala em tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca, é principalmente para pacientes com ICFER, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, a gente vai ter um slide já mais para o finalzinho, em que a gente vai falar do que pode ser usado na ICFEP, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, mas essa parte inicial da aula a gente vai falar sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, vamos tentar visualizar o que é que ocorre. Então, vamos imaginar que eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca sistólica. Então, o corpo, ele se comporta como um estado de hipovolemia relativa. Eu tenho uma diminuição do débito cardíaco. Então, se eu tenho uma ação de hipovolemia relativa, a gente já viu isso, ou se eu tenho uma diminuição da resistência vascular periférica, né, a gente tem a ativação de mecanismos compensatórios. Então, eu estimulo meu sistema simpático, vamos tentar aumentar a frequência cardíaca para melhorar essa perfusão, e estimulo meu sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos tentar reter líquido para melhorar essa perfusão. Então, esses mecanismos compensatórios, a princípio, fazem com que o paciente dê uma melhorada. Então, a curto prazo, os mecanismos compensatórios fazem o paciente clinicamente melhorar. Qual é o problema? O problema é que esses mesmos mecanismos compensatórios vão ser responsáveis pela morte desse paciente a médio e longo prazo. Então, não tem um momento ideal para que a gente pare esse processo. E aí, esse coração, ele começa a sofrer o que a gente chama de remodelamento. Então, ele começa a perder a atuação dele da forma adequada. Esse ventrículo, ele começa a dilatar. Por quê? Porque ele tenta encher mais para bombear mais, né? Eu tenho um aumento da frequência cardíaca, a tentativa do aumento dessa contratilidade, eu tenho o aumento da volemia que corre em paralelo para isso. Então, esse ventrículo, ele começa a dilatar, ó, e ele se dilata progressivamente. Então, o que faz o paciente melhorar a curto prazo faz o paciente morrer a médio e longo prazo. Então, aí que a gente tem que raciocinar. Será que se a gente bloquear esses mecanismos compensatórios, esse paciente vai conseguir viver mais tempo? Então, parecia paradoxal a gente dizer, poxa, mas eu vou fazer um bloqueio de um mecanismo compensatório, o paciente ele pode ter uma piora transitória? Sim, hoje a gente sabe que sim. Hoje a gente sabe que quando a gente entra com
medicações para mortalidade na insuficiência cardíaca, 30% dos pacientes podem dar uma balançada, dar uma piorada clínica. A gente já inicia sabendo que isso pode acontecer e já com as ferramentas aqui, ó, a postos para o caso da gente precisar. Então, quem é que vai promover esse remodelamento? A gente viu que eu morro do remodelamento, então vamos ver quem é que promove remodelamento e de que forma a gente vai conseguir agir, né, com relação a isso. Então, a gente tem 3 substâncias. A angiotensina 2, que age sobre os receptores, promovendo apoptose de miócito, promovendo proliferação de fibroblastos, ou seja, fibrose, que é a substituição do tecido funcionante por um tecido não funcionante, e liberação local de noradrenalina e de aldosterona, que são as duas outras substâncias que também estão implicadas no remodelamento, tá? Então, a aldosterona também atuando sobre os receptores esteroides promove, ó, fibrose, proliferação de fibroblastos, e a noradrenalina tem um efeito chamado miocardiotóxico. Então, todo mundo aí está atrapalhando, na realidade, a médio e longo prazo, esse paciente. Então, para a gente ter uma visão geral, então a gente tem sistema renina-angiotensina aldosterona ativado, entendemos por quê. Então, eu tenho uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tem uma hipovolemia relativa, todo mundo visualiza essa hipovolemia relativa, eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, então a perfusão periférica piora. Então, eu tenho a ativação do sistema renina angiotensina aldosterona, promovendo vasoconstricção. Eu tenho o sistema nervoso simpático, promovendo também vasoconstricção. E, ainda bem, em paralelo a isso, tá? Esse ventrículo, que ele está sofrendo por conta desses mecanismos que foram ativados, ele libera os peptídeos natriuréticos, numa tentativa de eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso. E o peptídeo natriurético, né, o BNP, que a gente hoje sabe do quão importante ele é, inclusive como um fator prognóstico, e ele tem um valor preditivo negativo muito bom, ele promove vasodilatação. Então, seria uma liberação dos peptídeos natriuréticos, que são, entre aspas, do bem, né? Tem a tentativa de ajudar esse miocárdio. E aí a gente vai tentar atuar nessas 4 substâncias. Então, a angiotensina 2 está promovendo fibrose, né? Está promovendo liberação de aldosterona, de adrenalina. Vamos diminuir e fazer bloqueio da angiotensina 2. Vamos fazer bloqueio de aldosterona, vamos fazer bloqueio de adrenalina e vamos tentar, né, manter os peptídeos natriuréticos que são liberados em resposta à lesão, mas que tem um efeito de proteção. Então, eu tenho um efeito de vasodilatação, eu tenho um efeito de melhorar a natriurese, diminuição de fibrose, diminuição de hipertrofia, ou seja, diminuição do remodelamento cardíaco. E aí entram as medicações que a gente vai aprender, né? Quando escolher, quem é melhor do que quem é que entra junto com quem. Então, para a atuação da angiotensina 2, a gente tem IECA e BRA, e os inibidores da neprilisina, receptor de angiotensina, que a gente vai entrar em detalhe um pouquinho, né? Porque a gente não falou deles ainda. Na aldosterona, a gente tem IECA e BRA, inibidor da neprilisina, e também os antagonistas dos receptores mineralocorticoides. Na adrenalina, a gente tem o beta-bloqueador, e para promover o acúmulo de peptídeos natriuréticos, a gente tem o inibidor da neprilisina, receptor de angiotensina. Gente, estão acompanhando? Tá de boa aí? Tá de boa, professora? Tá de boa. Tá, é porque eu não vejo ninguém, né? Tô aqui falando com a tela e com minha câmera, então eu fico meio perdida, não tô vendo as carinhas. Na sala de aula a gente vê, né? Mas a gente Quando tem tá vendo aqui os slides bem Ótimo, e tá lhe ouvindo muito bem também. ótimo, Caio, obrigada. Então, vamos falar dos inibidores da neprilisina, receptor da angiotensina, que é uma molécula com essas 2 substâncias. Então, inibidor da neprilisina faz o quê? O que é essa neprilisina? Então, a neprilisina degrada bradicinina e degrada os peptídeos natriuréticos. Na hora que eu inibo neprilisina, eu promovo acúmulo de bradicinina e acúmulo dos peptídeos natriuréticos. A bradicinina, ela é interessantíssima aqui na insuficiência cardíaca. A bradicinina, ela tem um efeito anti-remodelamento.
Então, antes dos inibidores de neprilisina, quando a gente comparava inibidor de ECA e BRA, aqui na insuficiência cardíaca, o inibidor de ECA, ele tinha um poder maior, porque além de fazer, né, o bloqueio lá que a gente viu, na questão toda da angiotensina, pererê, pererê, a gente tem acúmulo de bradicinina com o inibidor de ECA, que é uma substância anti-remodelamento. E a gente lembra que essa mesma bradicinina é aquela substância que gera a tosse associada ao inibidor de ECA. Então, os inibidores de neprilisina, receptor de angiotensina, são drogas mais recentes, né? É o sacubitril valsartana, numa mesma molécula. A marca que a gente tem disponível é o Entresto, e é uma molécula que veio aí para modificar a história natural da insuficiência cardíaca. Então, a última diretriz americana que a gente tem, né, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, do poder que essa medicação tem, inclusive sendo superior hoje aos inibidores de ECA e aos BRAs no tratamento da insuficiência cardíaca. Esse slide, ele é bem interessante porque ele traz, assim, todas as drogas que reduzem mortalidade na IC, tá? Não estou dizendo que eu vou usar todas as drogas de vez, mas quais são as drogas que reduzem mortalidade? Então, a gente tem a casadinha, né? Na verdade, é o trio, que é o IECA, o BRA e o inibidor da neprilisina. Olha aqui, ó. Inibidor de ECA, o BRA e o inibidor da neprilisina, receptor de angiotensina. Os três são primos, né? Aqui é o primo rico, o inibidor da neprilisina. A gente tem o beta-bloqueador, o antagonista mineralocorticoide e o inibidor do SGLT2. O inibidor do SGLT2, gente, é uma droga apaixonante, né? Uma droga que ela surgiu para tratamento do paciente com diabetes. A gente viu o mecanismo de ação, então eu promovo glicosúria, perda de glicose pela urina. Isso faz com que minha glicemia sérica caia. A gente perde ali 70 a 130 gramas de glicose por dia. Essa é a parte, o mecanismo inicialmente descoberto, que foi o que levou a droga a ser lançada para baixar a glicemia, e a gente viu quanto de benefícios outros a gente tem, né? Proteção renal, tratamento para insuficiência cardíaca. Quem lembra o mecanismo do inibidor do SGLT2 para melhorar pacientes com insuficiência cardíaca? Alguém lembra? A senhora está conseguindo me ouvir? Tô. Eu Breno, não né? sei se é isso. Eu não sei se eu lembro exatamente, mas eu lembro Tá. que essa perda de glicose faz com que a gente aumente a produção endógena mesmo de corpos cetônicos e o miocárdio, ele, digamos que energeticamente, né, se nutre melhor, tem uma melhor função com o consumo de corpos cetônicos, que isso estaria associado à questão de redução da mortalidade, né? Algo nesse sentido. Isso. Fantástico, Breno. Exatamente isso, né? Esse mecanismo de produção de corpos cetônicos em resposta à glicosúria é o que faz com que eu tenha uma melhora da performance cardíaca. Essa é a teoria mais robusta que a gente tem em relação a isso. Existem teorias também que correm em paralelo de mecanismos que provavelmente se somam, né? E aí eu vou falar alguns aqui, apesar da gente não ter nenhum mecanismo com um poder e uma força tamanhos quanto esse que você falou, tá? Mas a gente tem também o fato de eu ter um aumento da natriurese, lembra que é um simporte glicose-sódio, então se eu faço o bloqueio da absorção de glicose, eu faço da glicose e do sódio, então eu tenho um aumento da perda de sódio, e esse aumento levaria a um desligamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? E também teorias relacionadas à melhora do hematócrito que pode vir, ao aumento da eritropoiese, enfim, outras teorias, mas não tão robustas quanto a dos corpos cetônicos. Falando um pouquinho dos corpos cetônicos, né? Exatamente por esse mecanismo, que é o mecanismo bom para a insuficiência cardíaca, que a gente tem a contraindicação formal do uso dos inibidores do SGLT2 no diabetes tipo 1. Então, vamos lembrar, voltar um pouquinho e lembrar, porque isso é muito importante. O paciente com diabetes tipo 1,
Vamos supor que ele omita a dose de insulina ou que ele tenha uma infecção e isso leve a um aumento da necessidade de insulina diária, né? A gente tem uma insulinopenia, eu posso ter um aumento dos corpos cetônicos, aí eu tenho descompensação glicêmica, glicosúria, aumento dos corpos cetônicos. E esse aumento dos corpos cetônicos, ele não tem ali a insulina para tentar contrabalancear. Então, um paciente que é DM1 e virtualmente, eu falo virtualmente porque não é para estar usando, mas virtualmente ele usasse um inibidor do SGLT2, se ele entra numa situação favorável a uma descompensação glicêmica, como eu falei, uma mitidose de insulina ou uma infecção que necessite de dose maior e ele não dá essa dose maior, ele entraria em uma cetoacidose diabética de uma forma mais rápida, porque eu estou produzindo corpos cetônicos estimulado aí por conta da medicação, né, que está promovendo glicosúria, inclusive sem glicemias tão altas. A gente chama de cetoacidose euglicêmica. Então, a cetoacidose euglicêmica pode ocorrer no diabético tipo 1, caso ele usasse o inibidor do SGLT2. Pode ocorrer no DM tipo 2? Não é impossível, mas principalmente se esse paciente tiver uma insulinopenia muito violenta, se comportando como um DM1. Porque no DM2, mesmo que ele esteja descompensado, eu tenho algum nível de insulina para fazer modulação desse processo de produção de corpos cetônicos, e isso não perde o controle, a ponto de fazer uma cetoacidose. Mas, só para a gente ter uma ideia e visualizar, se o paciente DM2 vai internar para fazer qualquer procedimento maior, a gente suspende o inibidor do SGLT2 5 dias antes, para que ele não corra o risco de fazer uma cetoacidose euglicêmica durante a internação por alguma descompensação, entrou em sepse, seja lá o que for. E para aquele paciente que dá entrada na emergência, e aí, portanto, ele usava SGLT2 e não deu tempo de suspender, a gente suspende quando esse paciente interna e os próximos 5 dias eu fico de olho, porque o paciente pode ter cetoacidose euglicêmica, mesmo sendo um DM2, é menos provável, mas se a descompensação glicêmica for significativa, a ponto de eu ter um nível de insulinopenia parecido com o DM1, ele pode desenvolver. Alguém não entendeu? Foi? Não, foi Cadê? não. Quem falou? Eu, Juliana. Ju, o que foi que você não entendeu? A parte dos corpos cetônicos, eu não entendo por que a diminuição da glicemia poderia favorecer a produção dele, entendeu? Pronto, Ju. É porque não é a diminuição de glicemia que promove, é a glicosúria. É o perder glicose no xixi. Imagine, o corpo da gente é uma máquina perfeita e a gente fala disso sempre. Quando a gente fala em mecanismo compensatório, em vasoconstricção, em atuação, em ativação dos mecanismos compensatórios, a gente fala muito disso. Então, veja só, na hora em que eu tenho glicosúria, que o meu corpo percebe que eu estou perdendo energia no xixi, eu estou perdendo glicose pela urina, ele fala assim: ok, eu estou perdendo energia, e aí? E aí que eu preciso produzir energia. Então, é uma questão de resposta à glicosúria, não é a diminuição da glicemia sérica. A medicação promove glicosúria. Então, a glicosúria, ó o fígado produzindo corpos cetônicos em resposta à glicosúria, entendeu? Então, isso é em resposta à perda urinária de glicose. Então, o inibidor do SGLT2, como ele promove glicosúria, mesmo com glicemias séricas pouco elevadas, eu aumento a produção de corpos cetônicos. Se eu tenho insulina no organismo, ele modula, isso não perde o controle e eu faço bom uso desses corpos cetônicos. O problema é se eu tiver uma insulinopenia muito significativa, em que eu não vou conseguir dar conta dessa produção de corpos cetônicos, produz corpos cetônicos em excesso e baixo pH. Né? Faz uma cetoacidose, mesmo com glicemias séricas que podem não estar tão elevadas. Ficou claro agora? Ficou, entendeu? Obrigada. Pronto, beleza. Ok, então vamos em frente. Então, pela diretriz americana, e aí eu digo a vocês, né, que a gente vai usar ela como referência, porque já trouxe muita coisa legal e avanços, inclusive o nosso Sistema Único de Saúde vem acompanhando esse avanço,
tá? Em relação à prescrição, o que é que a nossa diretriz coloca como nível de evidência 1A no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? Respira. Então, paciente com IC, FE, também é combo. Então, a gente viu que DAC é combo, insuficiência cardíaca é combo. Eu só não vou estar usando se eu tiver contraindicação a alguma medicação. Se alguém for contraindicado, a medicação tem que sair da lista. Mas se eu não tiver contraindicação, a gente vai usar, tá? O inibidor da neprilisina, que é o sacubitril valsartana, associado a um beta-bloqueador, e não pode ser qualquer um. A gente já viu que os maiores níveis de evidência são para carvedilol, metoprolol e bisoprolol. O inibidor do SGLT2, vou pular aqui para o último, tá? Todos esses, mesmo com classe funcional 1, e o antagonista da aldosterona a partir da classe funcional 2. Vamos lá. Então, veja só. O paciente tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Qual é a terapia otimizada se ele for classe funcional 1? Beta-bloqueador, sacubitril valsartana e não sei se o inibidor de SGLT2 também. Entra. E o inibidor do SGLT2. E a partir da classe funcional 2, a espironolactona entra também. Certo? E aí, assim, quando a gente fala beta-bloqueador, quanto maior a dose, melhor. Antagonista da aldosterona, no caso da espironolactona, especificamente, a gente não usa alta dose. Eu faço uma dose de 25 miligramas da espironolactona, já está de boa, porque é só para proteger do remodelamento. E a IMPA e a DAPA é dose padronizada, né? A IMPA é 25... Oi. Você pode repetir? É porque travou na hora que você falou. Qual é o tratamento para o classe funcional 1? Posso, Nanda? Posso. Então, classe funcional 1. O que seria terapia otimizada? Sacubitril valsartana, beta-bloqueador, inibidor do SGLT2. Certo? A partir da classe funcional 2, continua sacubitril valsartana, continua beta-bloqueador, continua inibidor da SGLT2 e entra o antagonista da aldosterona, que é a espironolactona. Fechou? Professora, me tira uma Fechou. dúvida. O sacubitril valsartana, ele está substituindo o IECA-BRA, é? E qual a disponibilidade disso quando a gente fala Ótimo, disso? Caio, excelente pergunta. Bom, veja só. Primeiro que a sua pergunta provavelmente tem relação com a nossa diretriz brasileira. Então, a nossa diretriz brasileira, ela coloca o sacubitril valsartana como uma opção para os pacientes que usavam aqui inibidor de ECA e BRA. Então, na nossa diretriz brasileira, ao invés de sacubitril valsartana, a gente tem IECA e BRA, tá? Como primeira linha. E o sacubitril valsartana entraria como uma terapia caso aquele paciente não obtivesse um controle sintomático. Então, ele está usando o IECA ou o BRA e ele se mantém sintomático, a gente, trocava, tira um, coloca o outro. Só que hoje a gente já tem disponibilidade do sacubitril valsartana no SUS, naquele mesmo protocolo de preenchimento de LME, da mesma coisa da DAPA que a gente tem, da mesma coisa dos análogos de insulina. Então, a gente tem critérios para os pacientes com insuficiência cardíaca, então a gente consegue, coisa que eu falei a vocês, então o SUS, ele progrediu em relação a isso, então a gente tem como conseguir sacubitril valsartana pelo SUS hoje. Não no postinho, não como a gente consegue medicações do paciente chegar com a receita no posto, mas via liberação de medicação de alto custo. Certo? Entendeu? Entendi, professora. Muito obrigado. Tá? Então, Caio, isso é bem recente, tá, gente? Isso é muito recente. Então, essa diretriz, acho que tem um ano, a diretriz... Eu vou olhar bem direitinho aqui para vocês, mas... Tem aproximadamente um ano essa diretriz americana, que já coloca o sacubitril valsartana como primeira linha, e a gente já tem disponibilizado no SUS. Então, esse é o combo, tá? Para paciente com ICFE, nível de evidência 1A. O que a gente tem em relação... Oi? Desculpa, eu posso perguntar agora?
Claro, Ju, pode. Ó, eu tenho duas dúvidas. Primeiro, eu não entendo por que a gente não usa o antagonista da aldosterona logo desde a classe 1. A classe 1 é uma pessoa assintomática que não tem ainda lesão, mas se um Já dos tem mecanismos... lesão, não tem sintoma. Isso que eu quis dizer. Se um dos Isso. mecanismos já lá na fisiopatologia está relacionado à aldosterona, por que a gente não usa desde o início para essa classe também? Ju, porque os estudos não mostraram evidências de melhora nos pacientes em classe funcional 1. A gente só passou a ter um impacto positivo na classe funcional 2. Esse raciocínio, e aí eu vou chamar a atenção, que ele é bem interessante, porque assim, a gente precisa aprender a pensar do ponto de vista de medicina baseada em evidência, principalmente nas doenças cardiovasculares. Então, isso que você falou gera uma ótima hipótese para gerar um estudo. Será que pacientes com classe funcional 1 teriam benefício com o antagonista da aldosterona? Até então, não teve. Por isso que até então não está sendo usado. O que não significa que daqui a um ano isso mude. Então, as coisas que têm plausibilidade biológica, principalmente na área de doenças cardiovasculares, elas precisam ser testadas para serem utilizadas, entendeu? Eu me lembro muito, tinha uma medicação, tem uns 16 anos aproximadamente, mais ou, deve ter mais ou menos isso, chamada Rimonabant. Era uma medicação que saiu na capa da Veja, inclusive, na época, né? 16 anos atrás. Ninguém tinha rede social, a gente sabia das coisas no jornal e nas revistas, né? Então, a gente tinha a capa da Veja com um pneu, com uma fita métrica amarrada na cintura, né? Porque era uma medicação para perda de peso. Então, naquela época, o Rimonabant, que é uma medicação que atuava, né, no sistema endocannabinoide nosso, ele atuava como uma medicação que promovia perda de peso. E na época, a gente acreditava que, e a gente falava isso, uma medicação que perde peso, principalmente circunferência abdominal, é uma medicação que reduz mortalidade. Tinha toda uma plausibilidade biológica por trás do mecanismo de ação da droga, e no final das contas a droga foi descontinuada, porque aumentou o risco de doenças psiquiátricas e outras coisas tantas. Então, eu geralmente cito isso para dizer que nem tudo que a gente olha e tem uma plausibilidade biológica, de fato, ele deve ser usado. Então, as plausibilidades biológicas, elas geram hipóteses que precisam ser testadas. Então, muitas coisas relacionadas a quando usar, nível de evidência, é porque foi testado, foi usado, mostrou benefício e é defendido como uso. Não sei se ficou claro, mas deu para entender? Deu sim, Pro. Eu acho que até responde a minha segunda pergunta. Porque, pensando assim na plausibilidade biológica mesmo, o Entresto faria super sentido na minha cabeça para tratar hipertensão. Porque tanto a bradicinina faz vasodilatação e o peptídeo faz natriurese, né? Então, para mim, seria ótimo, mas não deve ter mostrado evidência, não deve ser comprovado, né? Pelo menos não agora. E como esses peptídeos, normalmente eles são liberados em lesão ventricular, né? Quando eu tenho dilatação do ventrículo, seria uma hipertensão talvez mais resistente, quem sabe daqui a algum tempo, né? Ela entre como uma droga para substituir naqueles pacientes polimedicados que estão usando IECA ou BRAC, ela entre para substituir. É uma possibilidade, mas ainda não é, entendeu? Hoje ainda não tem papel, tá? E uma coisa interessantíssima, desses mecanismos todos, o que a gente bloqueia, que pode gerar descompensação, é principalmente o sistema adrenérgico. Quando eu entro com o beta-bloqueador, alguns pacientes pioram. Estatisticamente, 30% dos pacientes pioram. Ou eu estou mexendo num mecanismo compensatório, estou, de repente, diminuindo a frequência cardíaca de um coração que já é ali meia boca, né? E aí? E aí que eu me apego à medicação que reduz mortalidade. A gente aprendeu que a gente precisa se apegar à medicação que reduz mortalidade. Só abro mão dela se jeito não tiver. Então, a gente tem duas formas de piora. Primeiro é o paciente começar a desenvolver hipotensão. Então, a pressão começar a cair. O que é que eu faço?
Se tiver com diurético, eu reduzo dose do sacubitril valsartana, tá? Para tentar fazer com que o paciente mantenha. Outra forma de piora é, por conta da diminuição da frequência cardíaca, eu fazer congestão pulmonar. Bota diurético, se já está usando, aumenta diurético, mas vamos tentar não suspender o beta-bloqueador. Por quê? Porque o paciente vive mais se usar. Então, lembrar disso, tá? Uma descompensação é previsível num paciente com IC, que eu coloco o beta-block. E a gente vai tentar manejar essa descompensação. Vamos lá. No paciente... vamos voltar um pouquinho. Vamos só falar dessas 4 drogas aqui. Quais seriam os papéis, né? Então, assim, a gente viu que a gente tem combo de insuficiência cardíaca, a depender da classe funcional. Eu estou usando 3 ou 4 drogas. Essas drogas eu só não uso se eu não tiver jeito, se o paciente tiver uma contraindicação, uma intolerância maior, mas fora isso a gente vai tentar manter. E outras drogas podem entrar pontualmente, né, sem reduzir mortalidade, causar maiores impactos, mas eu posso precisar usar. Primeiro é o diurético, né? Diurético não reduz mortalidade, mas diurético é uma medicação que a gente acaba usando como um coringa. Então, assim, paciente descompensou, eu boto diurético, né? Tenho que ter muito cuidado, porque o paciente com insuficiência cardíaca é o chamado paciente do lençol curto. O que é o lençol curto? Puxa para a cabeça, descobre o pé. Puxa para o pé, descobre a cabeça. Como assim? Exemplo. Eu tenho uma paciente que ela sempre interna pós feriadões e festas. Então, assim, Semana Santa, ela interna. Pós-São João, ela interna. Natal, ela interna. Por que ela interna? Porque ela come tudo. E aí ela faz uma retenção hídrica, faz uma congestão interna. É batata. E aí, pelo fato dela já se conhecer, ela mesma fala, tem que botar diurético. Eu tô congesta. Bom, pronto, ok. Bota diurético. No outro dia que a gente vai visitar a paciente, ela mesma fala, doutora, meu rim, como tá? Por quê? Porque na hora em que eu uso diurético, e a gente está falando de diurético de alça, porque eu quero, entre aspas, secar o meu paciente, o rim pode não aguentar. Então, eu uso diurético de alça, eu faço uma, entre bem aspas, né? Uma desidratação de propósito, eu tento secar esse paciente, e o rim do paciente pode sofrer com uma disfunção renal que a gente chama de pré-renal. Não chega sangue suficiente no rim e a taxa de filtração piora. É uma insuficiência renal pré-renal, né? Por quê? Porque a perfusão está reduzida. Por quê? Porque a volemia está reduzida. Por quê? Porque nem todo líquido estava dentro do vaso. Tem muito líquido fora do vaso. E na hora que eu uso diurético, eu acabo promovendo também uma redução de perfusão renal. Então, quando eu uso diurético, eu tenho que ter muita atenção com função renal. E aí a gente tenta tatear a dose que o paciente esteja confortável clinicamente e que o rim esteja suportando aquela dose de diurético, tá? Então, diuréticos a gente usa como uma ferramenta para principalmente sintomas. A casadinha hidralazina nitrato, a gente também tem usado menos depois dos inibidores do SGLT2, né? Porque assim, o estudo que mostrou uma melhora do nitrato foi um estudo que, uma melhora com a hidralazina nitrato, foi um estudo em que um braço dele mostrou um perfil, assim, bem afunilado de pacientes que teve benefício e que a gente traz isso até hoje. Esse estudo é um estudo mais antigo, mas a gente ainda traz hoje essa mesma indicação, que é para aqueles pacientes, né? Primeiro, ele tem que ser afrodescendente, só teve benefício nos afrodescendentes. Segundo, ele tem que ser classe funcional 3 e 4. Terceiro, ele tem que estar com sintomas a despeito da terapia otimizada. E aí, ninguém larga a mão de ninguém. Se eu for entrar com hidralazina nitrato nessa situação, eu não tiro nada. Então, o paciente que já está com sacubitril valsartana, já está com inibidor do SGLT2, já está com beta-bloqueador, já está com espironolactona e entra hidralazina nitrato. Certo? Então, nesse caso, ele entra com uma droga a mais. Depois que os inibidores do SGLT2 entraram, né? Muita gente não está precisando usar hidralazina nitrato, porque tem tido melhores resultados, mas continua sendo a indicação formal
da casadinha. Tem outra situação que a gente usa? Tem. Então, são essas duas situações clássicas. A primeira é esse perfil de paciente que eu falei agora. A segunda são naqueles pacientes que têm contraindicação ao IECA, ao BRA e ao inibidor da neprilisina. Aí, para um pouquinho e vamos raciocinar junto. É contraindicação, não é intolerância. Se eu tenho, por exemplo, intolerância ao IECA, se eu faço tosse com IECA, é BRA. Mas se eu tenho contraindicação, veja aqui, contraindicação ao IECA, ao BRA e ao inibidor de neprilisina, são muito parecidos. Contraindicou um, vai todo mundo no bolo. E por que tem reduzido muito a quantidade que a gente usa de hidralazina nitrato? Porque agora, inibidor de ECA e BRA, a gente não tem mais aquela contraindicação de creatinina acima de 3, clearance menor do que 30. A gente pode continuar usando. A gente suspende se eu elevar creatinina, e aqui na IC é mais do que 50%. Então, no paciente renal, eu suspendo se a creatinina subir mais do que 30%. No paciente cardiopata com IC, eu suspendo se a creatinina subir mais do que 50%. Beleza. A ivabradina, tá? É uma medicação que faz com... Oi. Me perdoe interromper a senhora. A senhora só pode repetir o perfil do paciente, porque eu anotei aqui, paciente sintomático a despeito da terapia otimizada, paciente afrodescendente. Qual foi o terceiro ponto que eu não consegui pegar? Classe funcional 3 ou 4. Tá aqui, ó, Caio, tá aqui embaixo, ó. Ele tem que ser vários Is. Tem que ser afrodescendente e classe funcional 3 ou 4 e sintomático. São 3 Is para a gente usar, tá? Entendi, você. Obrigado. Nada, amor. Então, a ivabradina faz controle de frequência cardíaca, tá? E a ivabradina tem sido menos usada nas doenças cardiovasculares. A gente comentou na aula de DAC que ela era usada na DAC, ela não é mais. E a ivabradina tem um perfil bem afunilado de uso para pacientes com IC, que são esses aqui, ó. Paciente com fração de ejeção menor do que 35% e classe funcional 2 ou 3 e frequência cardíaca acima de 70 com sintoma. Só que foi o perfil específico que mostrou benefício. Só. Tem que ser vários Is, tá? Da fração de ejeção, da classe funcional e da frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca tem que ser acima de 70 porque a droga reduz frequência cardíaca. E lembre que o paciente já está usando beta-bloqueador. Então, o perfil de uso realmente é bem afunilado. E a digoxina, que a gente falou na aula passada, viu o mecanismo de ação da digoxina, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? E eu comentei bastante que a digoxina não é uma droga que a gente usa muito hoje em dia, mas é uma droga do ponto de vista, né, da farmacocinética, da farmacodinâmica, é muito interessante, a gente acaba explorando bastante ela. Desculpa. E aqui, para vocês terem uma noção, o que a gente tem para ICFEP, que é fração de ejeção preservada, e a fração de ejeção reduzida de forma intermediária, que é ali, né, entre 41 e 49. Olha os níveis de evidência aqui, ó. Tudo é 2B ou 2A, ó, 2B ou 2A. Então, aquelas 4 medicações, a única que é 2A é o inibidor do SGLT2. E aí a prática faz com que a gente use mesmo. A medicação que a gente usa na ICFEP hoje é inibidor do SGLT2. Tá? Recentemente foi publicado um trabalho sobre os análogos do GLP-1, também trazendo benefícios na IC, e a gente acredita que isso vai entrar em indicação futura, mas no momento o que a gente tem como melhor nível de evidência para ICFEP é inibidor do SGLT2. Os demais são níveis de evidência 2B, acaba que na prática a gente não usa, certo? Então, farmacologia mesmo é para ICFE. Bora ver esse caso clínico aqui. Homem, 68 anos, tem quadro de angina de longa data, apresentou IAM sem supra há 2 anos. E o eco revela insuficiência cardíaca com redução da fração de ejeção. Então, veja que ele tem uma insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica. Beleza. Ele continua sua medicação doméstica prévia, então ele usava em casa AS, diltiazem. O que é diltiazem? BCC, né, Pro?
BCC, Inga. Dihidro ou não dihidro? Não dihidro. Lembra, os dihidro é nifedipina, amilodipino, levanlodipino, tudo termina com pino, né? Diltiazem e qual é o outro? Quem lembra? Verapamil, são os BCCs não dihidropiridínicos. Tá, então ele usa AS, diltiazem, que é um BCC não dihidro, enalapril, nitrato sublingual de demanda. E aí, na alta, foram associados atorvastatina e atenolol. Ele teve apenas poucos episódios esporádicos de angina estável, que são aliviados com nitrato sublingual ou repouso. E aí eu quero saber o que é que vocês querem fazer. A, B, C ou D. Dá uma olhadinha aí. Alguém quer comentar? Eu acho que suspender a atenolol é possível, né? Porque beta-bloqueador está em todas as ocasiões aí, que eu já cortaria isso aí. Você acha que suspendeu a atenolol, você corta, é isso? Isso. E eu acho que, enfim, seria aumentar esse atenolol aí, caso não esteja na dose máxima. Porque eu acho que a droga de... Eu não sei agora, né, com o inibidor de SGLT2, que está sendo considerado uma droga milagrosa, mas eu acho que o beta-bloqueador é, tipo assim, a droga de preferência para tratamento de IC, né? Não sei se é o caso aí. Tá. Não, eu acho que isso é o raciocínio com o beta-bloqueador, tá ótimo. Realmente é uma droga maravilhosa para tratar. Só tem um detalhe: o atenolol, dois detalhes. Primeiro, a gente usa atenolol com BCC não dihidro? Não usa. Não usa. Porque são duas drogas com efeito cronotrópico e inotrópico negativo. Isso. Então, ou eu uso uma, ou eu uso a outra. Né? Nesse caso, que ele não tem contraindicação ao beta-bloqueador, diltiazem tem que ir embora. Na dividida, a gente tira o diltiazem. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que não foi todo beta-bloqueador que foi associado à melhora. Então, ó, lembra? Só são esses três. CBM, carvedilol, bisoprolol, metoprolol. Tá? Então, Caio, o raciocínio foi joia. Não vamos abrir mão do beta-bloqueador. Não podemos abrir mão do beta-bloqueador. Porém, não é todo beta-bloqueador. Então, não é atenolol para esse caso. É carvedilol, bisoprolol, metoprolol. E está usando duas drogas com efeito cronotrópico e inotrópico negativo. O diltiazem tem que dançar, ó. Ele tem que sair. Tá? Todo mundo entendeu? Pronto. Sim, professor. Oi. Eu acho que a senhora não faria isso, mas se tivesse uma alternativa aí que ao invés tivesse metoprolol e tivesse nebivolol, pensando que é um paciente homem idoso, e aí? Mas é acima de 70, né? Assim, as evidências, assim, os estudos do nebivolol são para homens acima de 70 anos. A vantagem do nebivolol é que ele dá menos disfunção erétil do que os demais beta-bloqueadores, porque ele estimula a liberação do óxido nítrico. Mas se a gente for olhar exatamente a evidência, o nebivolol reduziu hospitalização, mas não reduziu mortalidade. Então, ele acaba tendo essa questão, entendeu? Assim, tem que pesar muito na hora de escolher o nebivolol, porque foi mais hospitalização do que mortalidade. Aí entra toda uma discussão da questão da disfunção erétil, que eu acho que é muito importante também, e por isso que às vezes os colegas trocam mesmo. E não julgo, tá? Mas assim, do ponto de vista de evidência, tá? Ele reduziu hospitalização e é para uso opcional em idosos acima de 70 anos, principalmente, né? Que foi a parcela que foi estudada. Entendeu, Ju? Beleza. Foi Ju, não foi? Isso. Então, eu não botaria nunca em prova para você escolher isso, porque leva em conta outras coisas, né? É bem complicado. Com certeza.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se o paciente tiver contraindicação ao beta-bloqueador, vocês usariam um BCC não dihidro aqui na insuficiência cardíaca? Não nesse caso especificamente, mas de um modo geral na insuficiência cardíaca? Eu ia perguntar isso para a senhora agora, porque eu lembro da senhora falando que não pode utilizar junto, não é isso? Assim, Breno. Junto e O nem que eu como posso? substituição. Porque assim, a gente viu lá na aula de DAC, né, que o beta-bloqueador reduz mortalidade se o paciente já infartou, e que o beta-bloqueador é um antianginoso. Massa. A gente viu também na aula de DAC que se o paciente tiver DAC, for usuário, por exemplo, de cocaína, ele não pode usar o beta-bloqueador, que a gente usaria o BCC não dihidro se a gente precisasse. Esse raciocínio é um raciocínio que é verdadeiro para a DAC, porque eu tenho o efeito antianginoso. Mas vamos raciocinar, esqueça a DAC e vem aqui para a IC. Lembra que quando eu boto o beta-bloqueador, por conta do efeito cronotrópico e inotrópico negativo, o paciente pode piorar clinicamente, não é verdade? A gente não viu isso? Sim. Sim. E eu não suspendo o beta-bloqueador, porque eu estou vendo lá na frente. Eu não estou vendo agora. Eu sei que ele vai viver mais lá na frente. Então, eu não abro mão do beta-bloqueador porque ele reduz mortalidade. Mas não faz sentido fazer esse movimento com o BCC não dihidro. Então, se por algum motivo o paciente não conseguir usar o beta-bloqueador, né, seja lá qual for o motivo, um broncoespasmo mais severo, que mesmo com o beta-bloqueador seletivo, a gente não consiga controlar o sintoma, ou uma doença arterial obstrutiva periférica, que mesmo sendo beta-bloqueador seletivo piorou a vascularização, enfim. Se eu tiver uma contraindicação forte ao beta-bloqueador, aqui na IC eu não uso o BCC não dihidro, que eu não tenho benefício. Certo? Vamos em frente. Valeu, beleza. Bom, aí a gente vai falar aqui sobre fibrilação atrial, que para a gente começar já essa última aula, que ela é bem curtinha, né? Então, assim, quando o paciente tem uma fibrilação atrial, e aí eu quero todo mundo visualizando o átrio fibrilando, eu tenho duas complicações dessa fibrilação atrial. A primeira complicação, então imagina aqui, ó, o átrio fibrilando, eu tenho estase aqui e eu posso formar um trombo. Essa é a primeira complicação. A segunda complicação é essa fibrilação do átrio, tá? E para o ventrículo. E eu tenho uma fibrilação ventricular, que é mais grave. Então, quando eu tenho um paciente com fibrilação atrial, eu vou avaliar esse paciente com muito amor, para a gente definir o que faremos com ele, né? A gente tem possibilidade de fazer a cardioversão, e fazendo a cardioversão, eu uso um antiarrítmico, tá? Para diminuir a probabilidade de recidiva, ou eu posso optar em deixar fibrilando. O que vai guiar meu raciocínio? O que vai guiar o meu raciocínio é quanto de doença estrutural esse paciente tem. Então, se esse paciente tiver um coração super dilatado, a probabilidade de recidiva vai ser muito alta. Então, a depender do perfil do paciente, a gente nem faz cardioversão, já imaginando que toda hora vai recidivar. Então, alguns pacientes eu deixo em FA. Então, veja só, eu tenho duas possibilidades. Ou eu faço cardioversão e uso antiarrítmico, ou eu deixo fibrilando, e aí eu vou precisar me preocupar com as complicações. Bom, beleza, tá fibrilando, mas e aí? E se formar um trombo? Será que eu vou ter que fazer um uso de um anticoagulante para evitar formar esse trombo? E aí a gente tem algumas ferramentas na literatura para me ajudar a prever o que vai acontecer com esse paciente. Então, a primeira ferramenta que a gente tem é esse mnemônico que chama chá de Sva, tá? O chá de Sva, ele me dá uma ideia da probabilidade de trombose intraátrio desse paciente. Então, eu vou fazer uma pontuação
Para cada letrinha dessa, eu tenho uma situação, então, insuficiência cardíaca, hipertensão, maior ou igual que 75 anos, conta 2 pontos, diabetes conta 1 ponto, se já teve um AVC ou um AIT, conta 2 pontos, se tem doença vascular, conta 1 ponto, se tem entre 65 e 74 anos, conta 1 ponto. Então, eu vou pegar o meu paciente, vou fazer a pontuação dele. Deixa eu ver quanto dá o Chá-de-Vá dele. Se der maior ou igual a 2, significa que esse paciente tem um alto risco de formação de trombo. Opa, então se ele tem um alto risco de formação de trombo, eu vou ter que anticoagular. E aí, quando eu decido por anticoagular, eu venho para esse outro mnemônico, que é o Hasbled. Por quê? Porque anticoagular não é uma coisa simples. Eu simplesmente anticoagulo e esqueço? Não. Então, para anticoagular, eu preciso saber, ok, e qual o risco desse paciente sangrar, né? Enquanto ele está anticoagulando, se eu não tivesse risco de sangramento, de boa, mas todo mundo sabe que o anticoagulante confere um risco de sangramento possível. Então, a gente tem esses 2 mnemônicos para me orientar na fibrilação atrial. O Chá-de-Vá me orienta se eu tenho que anticoagular e o Hasbled me orienta se eu posso anticoagular. De que forma? Então, se eu tenho um Chá-de-Vá maior ou igual a 2, beleza. Aí eu vou fazer o Hasbled, também é um mnemônico, então veja aqui, hipertensão, mas não é qualquer hipertensão, se a sistólica tiver maior que 160, conta 1 ponto, alteração de função renal ou hepática, 1 ponto cada, se já teve um AVC, veja que o AVC está tanto no Chades quanto no Hasbled, se o paciente tem histórico de sangramento ou predisposição, conta 1 ponto, se ele tem um RNI lábio, segura essa informação que a gente fala já já disso, conta 1 ponto. Acima de 65 anos, conta 1 ponto. E se usa álcool ou drogas de forma concomitante, 1 ponto para cada. Se eu tiver mais do que 3 pontos, eu não posso anticoagular. Então, vamos organizar a cabeça. Então, tem um paciente com fibrilação atrial, átrio fibrilando. Vou fazer cardioversão? É uma opção. Não tem uma doença estrutural significativa? Faço cardioversão, mantenho antiarrítmico. Vou deixar fibrilando porque eu estou julgando que o risco de recidiva é alto. Vamos ver quais são as complicações que eu posso ter deixando fibrilar. Primeiro, formação de trombo. Então, se tiver formação de trombo, isso vai complicar a minha vida. Então, mas ok, esse paciente tem um alto risco de formar trombo, o Chá-de-Vá vai me dizer se tem. Se tiver maior ou igual que 2 pontos, a gente vai dizer, pensar da seguinte forma, ok, o Chá-de-Vá mandou, o Hasbled deixou, bora ver, pontua o Hasbled. Se tiver maior ou igual que 3, infelizmente, a gente não anticoagula. Tem exceção? Tem, tá? Por que que tem exceção? Porque porque o Hasbled, ele foi feito, né, com a varfarina como anticoagulante, que a gente vai falar dela já já. E a varfarina tem um risco de sangramento maior do que os novos anticoagulantes, né? Como o rivaroxabano, o apixabano, a dabigatrana. Então, mesmo se o Hasbled der mais alto, às vezes a gente vê o pessoal anticoagulando e aí anticoagula com outro anticoagulante que não seja a varfarina. Entenderam isso aqui? Alguém não entendeu para perguntar dessa forma? Prof. Pode falar. O meu acabou interrompendo, assim, eu não consegui ouvir a senhora porque eu estou usando o meu 3G, que eu estou sem internet em casa. Eu só não ouvi a parte do Hasbled, para que ele serve. Eu não ouvi essa parte. Pronto, Ju. Eu só vou fazer o Hasbled se o Chá-de-Vá for alto, porque ele vai me dizer o risco de sangrar. Então, o Hasbled eu vou também pontuar de acordo com as características do meu paciente. Se der maior ou igual que 3 pontos, significa um alto risco de sangramento, então não justifica anticoagular. Eu digo que é quem deixa, quem permite. Então, se o Chá-de-Vá orientar anticoagular, eu tenho que ver se o Hasbled deixa anticoagular. Com essas exceções que são abertas hoje com os novos anticoagulantes. Por quê? Porque os novos anticoagulantes sangram menos. Então, muitos cardiologistas acabam
anticoagulando, mesmo com o Hasbled mais alto. E a justificativa é plausível, né? Bom, veja bem, o Hasbled foi baseado em estudos com a varfarina. A gente não vai usar a varfarina, vai usar uma droga mais segura. Então, existe essa exceção, tá bom? Então, essa é a primeira complicação, né? Que é a formação de trombo nesse átrio que está fibrilando. A segunda complicação é fibrilar o ventrículo. Então, pacientes com FA, a gente precisa usar drogas que inibam a condução atrioventricular. Então, a gente usa ou beta-bloqueador, ou BCC não dihidropiridínico, ou a digoxina, né? Que a gente viu que é uma droga que eu posso usar em FA. Essa seria a situação em que eu usaria a digoxina na FA. Deixa eu ver se tem isso aqui. Não, não tem. Todo mundo entendeu FA? Quais são as drogas mesmo para bloquear a condução? A digoxina? Digoxina por último, viu, Breno? Bota ela Tá bem bom. lá embaixo, assim, Uhum. mas é por último, assim, passa umas 10 linhas, aí ela vem embaixo. Certo. Então, primeira linha, beta-bloqueador. Na contraindicação, o primo, BCC não dihidro. E lá embaixo, a digoxina. Por tudo que a gente já viu sobre ela na aula passada. Certo? Certo, Pro, obrigado. Pronto. Vamos lá, vamos para um casinho clínico aqui. Paciente feminina, 36 anos, usuária crônica de anticoncepcional oral, tem diagnóstico de TVP após imobilização do membro inferior direito por fratura local. Foi indicado anticoagulação oral. Foi indicado certo? É para usar anticoagulante? Sim. Né? Sim, fez certo. O médico prescreveu varfarina e associou heparina por 3 dias. A conduta foi correta? Heparina não é oral, né? Não, o oral foi a varfarina, mas ele associou a heparina por 3 dias. A varfarina atua lá nos antagonistas da vitamina K, né? A heparina, vixe, não lembro. Ô, Pro, eu tinha visto que a varfarina você dava na hora e a heparina ficava usando por pelo menos 5 dias. Mas eu não sei, porque aí tá 3, né? Geralmente acho- são 72 horas nessa. Ah, tá. Então acho que tá certo. E por quê? Aí essa parte foi a parte que eu não entendi. Tá. Bom, vamos ver aqui, tá? Como a varfarina atua. Então, a varfarina é um anticoagulante que interfere com os fatores de coagulação dependentes da vitamina K. Quais são os fatores de coagulação dependentes da vitamina K? 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9 e 10. Deixa eu botar aqui o ponteiro. Aqui, apontador. Então, olha como ela atua. Então, aqui a gente tem um precursor, no caso aqui a protrombina, que para ser convertida em protrombina, eu oxido uma vitamina K. Beleza, então eu pego uma vitamina K reduzida, oxido ela para promover a formação de um fator de coagulação. Lembre que é a protrombina. Ele ainda está inativado, ele vai ser ativado quando entrar lá na cascata de coagulação, mas ele está aqui, ele é um substrato que pode ser usado a qualquer momento. Então, essa vitamina K que foi oxidada, ela precisa ser reciclada, né? Por quê? Porque eu preciso formar fatores de coagulação o tempo todo. É um sistema hemodinâmico. Então, eu estou sempre formando fator de coagulação para, na hora que precisar, eu ter eles todos já prontinhos. Então, onde é que a varfarina entra aqui? A varfarina, ela se parece muito com essa enzima, com a vitamina K, que se liga a essa enzima importantíssima. Então, a vitamina K óxido redutase é uma enzima que recicla a vitamina K para ela ser usada novamente, ó. Pega a vitamina K oxidada e reduz. Pega a vitamina K oxidada e reduz. Para essa vitamina K, ó, reduzida, ser oxidada para promover a formação dos fatores de coagulação. Então, a varfarina é um fake. Ela se parece com a vitamina K, então ela se liga com a enzima.
E aí não utiliza essa enzima. A enzima, em vez de ficar ligando com vitamina K, vai se ligar com a varfarina. Então, os fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10, eles vão despencar. E aí a gente tem um efeito anticoagulante. Porém, tem um anticoagulante natural nosso, chamado de proteína C, que também é dependente de vitamina K. E para piorar, ela cai antes. Então, durante um hiato, eu tenho queda da proteína C precocemente e os 2, 7, 9 e 10 ainda não caíram. Quando 2, 7, 9 e 10 caírem aqui, ó, depois de aproximadamente 3 dias, aí a gente tem um fator, um efeito anticoagulante propriamente dito. Mas eu passo um período com um aumento de risco de trombose. Porque antes de cair o 2, 7, o 9 e o 10 e o efeito anticoagulante, né, prevalecer, eu tenho a queda de um anticoagulante natural meu, que é a proteína C. Então, isso é importantíssimo. Por isso que quando a gente fala assim, a varfarina, ela tem um efeito anticoagulante mais tardio do que, por exemplo, o rivaroxabano. Verdade. Verdade, a varfarina tem um efeito mais tardio, porque os primeiros dias ela passa por uma fase de estado protrombótico. Então, isso que o colega fez aqui foi bem feito, foi correto. Então, prescreva a varfarina, eu tenho que associar a heparina por 3 dias, para depois eu tirar, né? E a gente ter um efeito anticoagulante. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ok, comecei com a varfarina. Como é que eu vou saber se o paciente está bem medicado ou não? Qual é o exame que eu vou dosar para saber se está ou não está? O RNI, né, Pro? O RNI com o TP, né? É o tempo de protrombina. Quando eu peço esse exame, tempo de protrombina, vão vir esses 3 dados aqui, ó. O tempo em segundos, aqui é o valor de normalidade. O RNI, que é a relação normatizada internacional, tá? Que ela vem num numeral, que varia de 0,9 a 1,25, e a atividade em percentual. Como é que eu visualizo isso? Um TP de 100% de atividade equivale a um RNI de 1, tá? A gente usa pouco os segundos. Normalmente, a gente usa o RNI como um parâmetro para avaliar se o paciente está bem medicado ou não. E o que eu considero um paciente na faixa de anticoagulação segura? É um RNI entre 2 e 3. E veja que o RNI e o TP é como uma balança. Na hora que eu diminuo a atividade, tá? O paciente está menos coagulado, digamos assim, o RNI aumenta. Tá? Então, o RNI de 1 equivale a um TP de 100%, e quanto maior o RNI, menor a atividade em percentual. Eu trouxe um casinho para a gente visualizar como é que funciona. Então, veja só, a varfarina é um anticoagulante oral em que a gente usa bastante, porque é gratuito, tá? Mas é um anticoagulante que dá trabalho de usar. Tanto que existem pacientes com contraindicação social, não é todo mundo que pode usar a varfarina, não. Porque para eu usar a varfarina, eu preciso saber que o meu paciente vai conseguir dosar o RNI para me trazer. E para piorar a situação, a alimentação interfere, antibiótico interfere, várias coisas interferem. Então, em alguns momentos, quando o paciente vai iniciar uma outra medicação, eu tenho que dosar o TP antes de iniciar, durante o uso da medicação, para ver se eu vou precisar mexer nessa dose. Para vocês visualizarem, eu trouxe um casinho aqui. Vamos imaginar essa pacientinha que a gente estava agora, tá? E vamos imaginar que eu prescrevi um comprimido de varfarina por dia. Aí, normalmente é assim, 7 a 10 dias a gente faz um TP com RNI. Aí ela veio com RNI de 1,5. Tá bom? Acho que sim. Tá na faixa terapêutica? Não. É entre Não, 2 e entre 3, dois. tá Não, bom? tá baixo. Então, não tá bom. Aí, vamos supor que eu aumentei para 2 por dia. Ó, minha senhora, a senhora vai usar 2 por dia, viu? Daqui a 7 a 10 dias a senhora dosa um TP com RNI. A criatura me traz isso aqui. E aí, tá bom? Misericórdia. Vai sangrar, não?
vai sangrar. Então, veja só, quando eu digo que seguro entre 2 e 3, é porque menor do que 2 não está protegido, maior do que 3 está correndo risco de sangrar, e a torta e a direita. Então, a gente tem que reduzir a dose. Ó, minha senhora, ó, 1,5 comprimido, viu? Beleza, daqui a 7 a 10 dias TP com RNI, 3,2. Porque se ainda fosse regra de 3 simples, minha gente, que eu fizesse uma regra de 3, 2 está 3,6, então dá quanto? Não é regra de 3. 1,5 comprimido todo dia, o RNI deu de 3,2. Socorro, misericórdia. Vai ter que ser 1,1 comprimido. Graças a Deus entrou, 2,7. Ó, minha senhora, pelo amor de Deus, fique com seu 1,1 comprimido todo dia. Aí ela lhe liga. Ô, doutora, eu vou ter que usar um antibiótico que eu tô com pneumonia. Ô, Jesus, tá, minha senhora, a senhora tem que usar antibiótico, não tem jeito. Vamos dosar o TP e o RNI durante o uso do antibiótico, porque eu posso precisar aumentar ou reduzir a dose. Então, veja que isso dá uma trabalheira, mas isso dá uma trabalheira que a gente fala de contraindicação social mesmo. Eu tinha uma paciente que era índia, na época que eu atendia no São Rafael, e eu não me recordo mais, porque já tem, sei lá, 15 anos isso, mas eu lembro que a comunidade que ela morava dependia do rio. E eu também não me lembro se o rio tinha que estar alto ou baixo para ela chegar aqui. E a gente não podia correr o risco da criatura começar a sangrar de lá. Ou então de estar na época de dosar o TP com RNI e o rio não colaborar. Então, assim, na época a gente não anticoagulou ela, porque a gente não tinha outras possibilidades, tá? Então, existem contraindicações sociais. E aí, por conta disso, especialmente, o mercado tinha espaço para os novos anticoagulantes. Então, começaram a chegar novos anticoagulantes no intuito de facilitar a vida das pessoas. Então, a varfarina tem no postinho, mas dá trabalho. Aí a gente tem, né, veio em seguida a dabigatrana, que apesar de eu precisar de exame para avaliar se a dabigatrana está na faixa terapêutica ou não, é bem menos a quantidade. Então, assim, e quando estabiliza a dose, fica na dose, não fica essa agonia de entrou remédio e mudou a alimentação e toda hora tem que dosar. Não, chegou na dose terapêutica, fica aí. E, mais recentemente, os bloqueadores do fator 10 ativado, que aí foi uma mão na roda. Os bloqueadores do fator 10 ativado têm a vantagem de que eu tenho doses para determinadas situações, dose de profilaxia, dose de tratamento, e eu não preciso monitorizar nada. Eu apenas dou a medicação e está anticoagulado, tá? Então, a vantagem, né, é a questão da praticidade. A desvantagem que a gente tinha era a questão do custo. Porém, de um ano e um pouquinho para cá, venceu patente. Então, por exemplo, o Rivaroxabano, que era mais de R$ 300 por mês, hoje a gente consegue Rivaroxabano de menos de R$ 100. E aí consegue facilitar a vida do povo, né? Da população. Pergunte, Ananda, que quer perguntar? Não, Quem Pro, foi? é Julie. Ô, Ju, pode falar. Ó, a dabigatrana, esse DOT, Dabigatrana. e ele é o inibidor direto da trombina, né? Isso. Tipo uma parte da atuação lá da heparina. Que inibe trombina também. Sim. Se na heparina... Na verdade, a heparina estimula a nossa antitrombina 3, né? Tá, fale. Tá, é porque na minha cabeça a atuação seria parecida. Aí, se na heparina a gente vê se tá tudo ok pelo TTPA, por que na dabigatrana a gente também não vê pelo TTPA, a gente vê pelo RNI, entendeu? A dabigatrana é o TT, é o tempo de trombina. Não é nem o TTPA. Também não é o TP lá da varfarina. Também não é. Essa questão aqui de VF pode ser que deixe isso mais claro na sua cabeça, Ju. Vamos fazer a questão de VF e depois você me diz se ainda está com a dúvida, tá certo? Uhum. Porque aí, durante essas 4 assertivas, eu vou falando algumas coisas que são importantes delas, tá? Primeiro, Ju, assim, vamos lembrar que, assim, os anticoagulantes, a gente tem os parenterais, que são as heparinas, e tem os orais, que aí a gente vai usar de forma distinta, a depender, né, do paciente, está internado, ou tem uma emergência maior para ser um parenteral, ou é um tratamento ambulatorial, pode ser oral, tá? E aí a gente vai tentar definir isso aqui e falar sobre tanto prevenção quanto tratamento das tromboses, dos anticoagulantes, tá?
Deixa eu perguntar uma coisa antes da gente fazer essas 4 assertivas. Primeira coisa, né? Eu tenho 3 medicações que atuam aí na questão da coagulação. Os antiagregantes plaquetários, os anticoagulantes e os trombolíticos. Não podemos confundir. Cada um é um. Tem um videozinho que eu coloquei para vocês, que é exatamente a diferença dessas 3 substâncias, né? A aplicabilidade médica. Muita gente confunde e não consegue distinguir. Ok, eu uso anticoagulante, trombolítico, antiagregante, e são coisas que têm função e objetivos totalmente diferentes. Então, a gente bate nessa tecla de que antiagregante plaquetário é para doença de vaso. Então, eu tenho que visualizar aquele vaso com a placa aterosclerótica num sistema hemodinâmico, o sangue está passando. Então, eu posso ter ruptura dessa placa a qualquer momento, com agregação plaquetária, e vem fibrina, tá? E aí eu posso tanto fazer uma oclusão local, quanto desgarrar esse trombo e lá na frente fazer uma isquemia. Então, o antiagregante, ele entra para modular possíveis fissuras de placa. Mas o antiagregante, ele não tem o poder de desfazer um trombo já feito. Ele não tem esse poder. Ele é para doença de vaso. O anticoagulante, ele consegue desfazer um trombo já feito, só que ele consegue desfazer em semanas a meses. Ou seja, esse trombo não pode estar conferindo risco imediato de vida, porque senão eu não posso esperar semanas a meses. E o trombolítico desfaz trombo na hora. Então, eu só uso trombolítico se eu botar na balança e disser, eu preciso desfazer esse trombo agora. Porque se eu não desfizer esse trombo agora, ou o paciente vai a óbito, ou ele vai ter grandes consequências. Então, trombolítico sangra muito mais do que anticoagulante, por isso que eu tenho que botar na balança. Quando é que eu vou usar trombolítico? Tá? Se eu tiver trombo arterial, ou seja, eu não estou perfundindo a área lá, vai ter isquemia. Então, eu tenho um trombo numa artéria e eu ainda estou na chamada janela terapêutica. Ou seja, se eu desfizer agora, eu consigo salvar o que está lá na frente. Porque também, se o que tiver lá na frente já foi a óbito, já isquemiou, já passou a janela terapêutica, não justifica eu reperfundir se eu não vou conseguir salvar a célula. Por isso que a gente fala, eu posso usar no infarto com supra. Por que com supra? Porque, ó, é o infarto transmural, o paciente pode ficar com complicação grave, logo eu tenho que jogar duro, para evitar que ele tenha lá na frente uma insuficiência cardíaca por perda de massa cardíaca. Então, eu posso trombolizar, tá? No infarto com supra, até 12 horas do início dos sintomas. Eu posso trombolizar num AVC isquêmico, até quanto tempo? Qual é a janela terapêutica do AVC? 4h30. 4h30. 4h30, exatamente, é a janela terapêutica. E tem uma outra situação, que é naqueles pacientes com tromboembolismo pulmonar maciço, com instabilidade hemodinâmica, eu também trombolizo. São as 3 indicações clássicas de trombólise, que é quando eu boto na balança. Mas vem cá, se eu trombolizar um paciente com TVP, ou seja, uma trombose na perna, não seria ótimo ele não ter mais o trombo? Bom, se eu garantisse que ele não ia sangrar para a cabeça ou para qualquer canto e morrer, seria ótimo, mas eu não tenho como garantir. Logo, eu vou usar o trombolítico quando for necessário. Fora isso, eu vou usar o anticoagulante. Aí chega a paciente. Ah, doutora, mas eu li que esse trombo na minha perna pode se desgarrar, vir para o pulmão e eu tenho um TEP. Verdade, verdade, pode acontecer. Mas a gente vai seguir as orientações. Se tiver dor torácica, se tiver dispneia, vai na emergência, informa que tem um trombo, né? Mas eu não posso trombolizar essa criatura, porque se eu botar na balança, né? E ela tiver uma complicação durante a trombólise, não valeu a pena. Ok? Então, bora lá. Bora vir para cá. Primeira letra. As heparinas de baixo peso molecular podem ser utilizadas na prevenção e no tratamento da trombose venosa, sem necessidade de exame laboratorial para monitorizar a eficácia. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Oxi. Oxe, o quê, mulher? Cadê verdadeiro ou falso? A de baixo peso molecular não altera TTPA, não é?
A de baixo peso molecular não altera nada, é verdadeiro. É verdadeiro, então. Vamos aprender uma coisa. Ó, a dica: a heparina de baixo peso, a dose é baseada no peso. Não tem exame. A heparina de baixo peso, a dose é baseada no peso. Vamos visualizar para a gente entender? Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha 60 quilos, tá? E que eu vou usar uma heparina de baixo peso para prevenção de uma trombose. Qual é a dose? 0,5 miligramas por quilo por dia. Acabou, ó. Vou usar 30 miligramas, tchau e bênção. Vamos imaginar que eu, com 60 quilos, estou usando a heparina de baixo peso para tratar um trombo já estabelecido. Qual é a dose? Baseada no peso. 1 miligrama por quilo por dose, de 12 em 12 horas. A gente não cobra dose aqui, eu estou falando para vocês visualizarem. E aí, quanto é que eu usaria? 60 miligramas de manhã, 60 miligramas de noite. Tchau e bênção. Certo? Então, heparina de baixo peso é baseada no peso. Então, se for na profilaxia, é 0,5 miligrama por quilo dia. Se for no tratamento, é 1 miligrama por quilo dose, sendo dose de 12 em 12. Simples assim. Todo mundo foi aí? Sim. Pronto. A anticoagulação realizada com heparina venosa deve ser monitorada com medidas de TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativada. Verdade. Verdade. A heparina venosa, tá? É a heparina não fracionada. A gente tem a heparina não fracionada, eu posso usar de forma de prevenção e de forma de tratamento. Se eu for usar a heparina não fracionada como profilaxia, é dose padrão, 5.000 unidades, de 12 em 12 ou de 8 em 8. Tchau e bênção também. Mas se eu for usar a heparina não fracionada na veia para tratar uma trombose, aí eu tenho que medir TTPA. Aí a gente precisa monitorizar o TTPA, e aí veja que em bomba de infusão contínua, a gente infunde a heparina e o interno vai lá e leva o sangue no laboratório de hora em hora para a gente poder ver como é que está o TTPA e vai ajustando, puxa para cima, puxa para baixo na bomba. Certo? Certo. Calma, que a gente já está quase acabando. Letra C. Sangramentos associados ao uso do rivaroxabano são revertidos com a vitamina K. E eu acho que é falso, porque isso é só para varfarina, né? Exatamente. Eu acho que cada um tem um específico, né? Na verdade, a gente, quando sangra, que não é frequente, a gente acaba usando o plasma fresco mesmo, tá? Mas vitamina K é varfarina, não tem nada a ver. Rivaroxabano, ó, gente, rivaroxabano e apixabano, o nome dele diz o que, para que ele veio, ó. Ó o X aqui no meio, ó. Rivaroxabano, apixabano. Então, fator 10 ativado, certo? Então, rivaroxabano e apixabano bloqueiam o fator 10 ativado, XA. Então, não tem nada a ver com vitamina K. Tá perdido aí, caído no meio do nada. Letra D. A profilaxia com heparina não fracionada dispensa monitorização com exame laboratorial. Falso. É verdade, não é dose padrão? É dose padrão. Falamos aqui na letra C, na letra B, não foi? Na letra B. Então, a heparina não fracionada para profilaxia, ou seja, não tem tromba, para evitar formar, é 5.000, de 8 em 8 ou de 12 em 12. Acabou. Tá? O único que tem que monitorizar, tá? Dos parenterais é a heparina venosa em bomba de infusão, que o TTPA precisa ser acompanhado. Então, último slide para a gente fechar a nossa noite, nossa night. Então, trombolíticos, a gente viu, desfaz trombo na hora. Então, eu tenho que ter uma necessidade que justifique eu submeter o meu paciente a um risco maior de sangramento. Então, não pode ser do nada, tá? Então, aquelas 3 indicações clássicas: supra de ST, infarto com supra de ST dentro de 12 horas, AVC
né, isquêmico dentro de 4 horas e meia e tromboembolismo pulmonar maciço com instabilidade hemodinâmica. As 3 indicações formais. Bom, veja só, eu estou falando das indicações, tem as contraindicações, que são várias, né? Então, tem a lista das contraindicações de trombólise, tanto no IAM quanto no AVC, eu não vou entrar nesse mérito agora. Os anticoagulantes, né? 2 indicações muito clássicas são os pacientes com FA e os pacientes com TVP, são indicações muito, muito clássicas disso. E os antiagregantes plaquetários são para pacientes com doença de vaso, né? Então, doença de vaso é antiagregante, estatina, é a casadinha para doença de vaso, no coração, na cabeça, AVC aterotrombótico, antiagregante e estatina, é a casadinha para estabilização de placa. Ok? Fechamos, tá? Esperem um pouquinho, não saiam ainda, que eu ainda tenho algumas coisas a falar com vocês. Ju, tá com a mão levantada, quer perguntar, Ju? Queria, Pro. A gente Diga, usa a amor. casadinha lá do AS e da estatina só quando o paciente teve, por exemplo, um infarto, um AVC, e ele tem uma placa documentada por um exame de imagem, ou se, tipo assim, for um paciente de alto risco, a gente pode inferir que ele tem lá uma placa e botar a casadinha, ou só pode com os exames mesmo? Excelente pergunta, porque aí a gente entra nos critérios de uso do antiagregante na profilaxia primária, tá? Então, veja só, a estatina no alto e no muito alto entra, lembra? Porque ela entra por conta dos efeitos pleiotrópicos da estatina, então a gente tem aquela meta de LDL, né? Se for numérica, menor que 70 no alto, menor que 50 no muito alto, se for redução percentual, 50% de redução. O antiagregante plaquetário é outra conversa. Então, o antiagregante plaquetário, ele tem uma força de prescrição, principalmente no muito alto risco. Então, é no paciente com prevenção secundária, então ele já infartou, ele já teve um AVC, tá? Ou um AIT, ou tem angina e tem DAC bem documentada. Mas o paciente com alto risco, ou seja, não é muito alto, é alto. Quais são os critérios para eu usar? Alto risco, acima de 65 anos, eu posso usar, mas eu não tenho a obrigação de usar. Tá certo? Essa é a prevenção secundária hoje, prevenção primária hoje, 2024. Já foi diferente. Antigamente a gente usava para praticamente todo mundo de alto risco ganhar um AS. Isso mudou já de alguns anos para cá, e aí ficou como uma medicação para prevenção dos pacientes com muito alto risco, principalmente, mas naqueles pacientes com um risco baixo e que estejam assim, que é alto risco, prevenção primária e acima de 65 anos, eu posso usar, mas não tenho obrigação de usar. Entendi, Pro. Entendeu? É porque a gente atendeu hoje uma paciente assim no ADAB. Ela tinha histórico familiar de infarto, de AVC, ela tinha circunferência abdominal aumentada, tinha hipertensão descontrolada, tinha um IMC quase de obesidade, só que eu fiquei na dúvida se a gente já começa. Ela já usava estatina, mas eu não sabia se ela já usava também um AS ou não. Mas aí depende da estratificação dela por aquelas tabelinhas que tem, né? Aqueles scores. Pronto. Mas qual é a idade dela? Ela tinha 81 anos. Entendi. 81, aí é uma faca de 2 gumes, porque assim, tem mais do que 65, mas também tem 81, que é quando corre o risco de sangramento do trato gastrointestinal. Então, tem que botar muito na balança mesmo. Por isso que a literatura fala, acima de 65 anos, alto risco, você pode usar, mas você não tem obrigação de usar. Você tem que botar na balança, né, o risco-benefício para aquele paciente específico, tá? Beleza, prof. E Amanda, tá de mão levantada. É uma dúvida um pouco parecida com a de Juliana, mas eu fiquei em dúvida porque eu sempre li assim, de dupla antiagregação plaquetária, tanto com AS quanto com o inibidor de PG, o clopidogrel.
E Uhum. aí eu fiquei em dúvida se é só em pacientes que tiveram uma síndrome coronariana aguda, um IAM com ou sem super DST, ou seja, depois, tipo, depois que eles tiveram esse Isso. quadro, ou é só nesses Boa casos, né? pergunta, Amanda. A dupla antiagregação, a indicação é 1 ano pós-IAM ou pós-colocação de stent ou pós-revascularização miocárdica. Então, é nesse primeiro ano de insulto vascular agudo, a gente faz dupla antiagregação. Essa é a indicação formal, Entendi. Aí certo? depois, entendi. Aí depois você E depois mantém, mantém um antiagregante, certo. E essa certo? escolha, depende de alguma coisa? Pergunta mais do que boa, porque assim, do ponto de vista histórico, né, o AS ele entrava sempre como não tem alergia, o antiagregante que vai ficar é o AS. E algumas publicações mais recentes já estão colocando o clopidogrel como uma medicação que, em algumas situações, ela deve ser mantida como antiagregante de escolha. Então, eu acredito que isso pode mudar, mas historicamente o clopidogrel ele entrava, né, no caso de alergia ao AS ou na época da dupla antiagregação e depois ele saía da jogada e ficava o AS. Agora pode ser que isso mude por conta dessas publicações do clopidogrel. Por enquanto a gente ainda acaba vendo dessa forma, tá? Mas pode ser que mude. Entendi, obrigada. Viu? Prof. Oi, Ju. É Ju? Acabou surgindo uma dúvida da dúvida, agora que a Amanda perguntou isso. É porque a gente, a gente usa a dupla antiagregação para AIT de alto risco. Não teve lesão ainda, mas usa a dupla antiagregação. Mas por que a gente Pronto. não. Pronto, vamos falar do uso no insulto vascular cerebral, né? Assim, primeira coisa, o paciente com um AIT, ele é manejado da mesma forma que um paciente com AVC. Por sorte, ele reperfundiu, mas a gente atua nele como uma prevenção secundária. No AVC, a dupla antiagregação, ela tem um poder menor, né, do ponto de vista baseado em evidência, do que a dupla antiagregação na síndrome coronariana aguda. Na síndrome coronariana aguda, isso é muito mais forte, essa dupla antiagregação. No caso do AVC e do AIT, naqueles pacientes com alto risco de recidiva, a gente pode fazer a dupla antiagregação por 90 dias, mas as evidências foram para 90 dias e não 1 ano. E não é um nível de evidência elevado a ponto de isso ser padronizado. Então, tem colegas que usam e tem colegas que não usam. Então, quando eu faço dupla antiagregação no AVC isquêmico ou no AIT, como eu te falei, reperfundiu, graças a Deus, mas assim, eu vou manejar como se fosse um AVC na prevenção secundária. Então, eu posso usar 90 dias. Quando uso, são 90, tá? Entendi. Beleza. Viu? Fechamos, meninos. Eu vou. Tá. Então, hoje é o nosso último encontro, né? Por questões da vida, eu não consegui estar presente hoje de manhã com os meninos da segunda. Eu me despedi dos meninos da quarta na semana